isso que o nosso tema da manhã é a questão do transe e da regressão, que são palavras que são utilizadas em não são exclusivas da biodança, né, mas elas têm uma leitura muito específica dentro da biodança, né, então, a gente sabe que existem palavras dentro da biodança que são utilizadas em outros contextos, né, que não são da biodança, mas que elas têm uma especificidade dentro da biodança, é como que são palavras conhecidas, né, mas elas têm uma leitura específica, uma forma de ver específica dentro da biodança. Então, o que a gente vai fazer, né, eu vou tentar trazer para vocês, essa forma de ver, essa leitura, né. Deixa eu só aprovar umas pessoas aqui. Ok. Então, pessoal, esse aqui é o modelo teórico de biodança, alguns conhecem super bem, alguns, estão começando a ter contato com ele, né. Então, eu não vou explicar todo o modelo, não vou fazer toda uma reflexão sobre ele, tá, isso a gente vai construindo aos poucos, né, mas eu vou falar especificamente sobre uma parte desse modelo teórico de biodança, e que tem a ver com as primeiras experiências do Rolando Toro também. Então, acho que é uma forma também de a gente ir conhecendo e introduzindo mais o próprio tema do modelo teórico, que para algumas pessoas já foi visto integralmente e para outras é praticamente uma apresentação, porque eu acho que a gente viu em algumas outras maratonas o modelo teórico, mas eu não me lembro nem se a gente chegou a apresentar o modelo em si para vocês, tá? Então, aqui, esse modelo, ele contém quase como um resumo de tudo que é da biodança, né, de uma forma, em forma de um diagrama, de um desenho, né, de forma que a gente possa olhar e entender a teoria a partir da globalidade dela dentro do modelo teórico. Então, eu vou pegar essa partezinha aqui mais central e vou ampliar ela, né? Então, para que a gente possa ver isso aqui, tá? Então, opa, tá aqui, né? Tem um lado que essa nomenclatura, tá? Isso aqui é a parte horizontal do modelo teórico de biodança. O que que significa isso, né? Então, eu quero contar uma história para vocês, que é de como surgiu essa percepção, né, dessa parte horizontal do modelo teórico. Então, quando o Rolando começou a trabalhar, né, com as primeiras experiências de biodança, que era aí pelos anos 60, 70 no Chile, o Rolando trabalhava num hospital psiquiátrico, né, dentro de uma pesquisa que via várias formas alternativas diferentes de tratamento da, eh, das patologias que tinham a ver, patologias psiquiátricas, né, que tinham a ver com transtornos da saúde mental. Então ele recebeu, né, como o Rolando ele trabalhava a antropologia da dança, ele tinha uma cadeira na universidade que era antropologia da dança, então ele recebeu um grupo, né, de esquizofrênicos que, para trabalhar através da dança, ver se a dança tinha um efeito legal, assim, na questão, hã, de de amenizar os sintomas, né, da doença, da esquizofrenia. Lembrando a vocês que a esquizofrenia é uma doença, né, um mal-estar psíquico que vai gerar alucinações, delírios, a pessoa tem uma dificuldade de entender o que são coisas internas dela e coisas externas, então, às vezes ela ouve vozes, ela vê coisas que, não estão ali no contexto da realidade, mas que para ela não consegue diferenciar o que ela está, as imagens que são internas dela, gerada pelo inconsciente dela, das imagens que são
do mundo, entre aspas, real, né. Então, essa mistura, né, que a gente, diz, né, que as pessoas normóticas como nós, né, a gente chama de realidade, para o esquizofrênico ele tem uma dificuldade, né, de construir esse o que a gente chama de juízo de a realidade. Então o Rolando foi convocado lá para, né, ver qual eram os efeitos da dança e daí ele pensou assim: "Nossa, eu acho que uma das coisas que seria bem interessante de propor seriam danças bem relaxantes, né, para que esses pacientes não ficassem tão agitados, porque eles têm que tomar muito remédio para agitação, né. Só que o Rolando naquele momento ele não se deu conta, assim, que essa agitação, né, do psicótico, do esquizofrênico, tinha muito a ver com essa coisa do delírio e da alucinação, né. Então ele não se dá conta disso nesse primeiro momento, e daí ele faz uma série de exercícios, né, de danças bem relaxantes, e daí vai embora. E daí o que aconteceu é que se observou, e o Rolando contava isso de uma forma muito folclórica, né, ele disse que, nossa, que as pessoas entraram numa agitação que ninguém dormiu e tudo, né, que todo mundo começou a alucinar, a uivar, a ficar super agitado, né. Então, claro, o Rolando tinha um jeito de contar essas histórias, assim, bem era um contador de histórias, né, então não sei exatamente em que dimensão isso aconteceu, né, essa agitação dos pacientes depois, mas sim se observou, né, que os pacientes ficaram muito agitados depois, que aumentou a alucinação e os delírios, né. E daí, bom, a primeira conclusão que se chega é que dança não serve para psicótico, né. Bom, mas aí isso para o Rolando, que tinha uma mentalidade de pesquisa científica, era um dado muito importante, porque significava que sim, que a dança, mexia com esse estado de consciência da pessoa, né. Então ele alterava o estado de consciência. Hã, não alterou favoravelmente, mas alterou. Então ele pensou: "Bom, se eu relaxei as pessoas, né, e elas aumentaram os delírios e alucinações, então quem sabe se eu fizer um outro tipo completamente diferente de dança, as pessoas vão se sentir mais vai diminuir os delírios e as alucinações". E daí então, o Rolando propôs, né, fez uma segunda encontro com esse grupo, e daí fez muitas danças, danças bem relacionais também, convidando eles para dançar um com o outro, né, sempre muito rítmica, muito agitada, muito assim, buscando coisas rítmicas, buscando coisas alegres, músicas alegres, né, e rítmicas e que, levantassem, assim, a vontade de se relacionar, a vontade de viver, a alegria de viver. E daí se observou, assim, que aí deu super certo, né, e essas pessoas, essas pessoas que estavam internadas ali, elas naquela noite dormiram super bem, e daí à medida que ele viu que essa fórmula dava certo, ele foi aplicando cada vez mais dessa forma, e daí ele viu que as pessoas começaram porque uma coisa do esquizofrênico, né, que é uma característica da doença, é que a pessoa é um pouco relapsa no autocuidado, né, ela não se cuida tanto, às vezes, não olha para a própria aparência, às vezes não toma banho, às vezes não quer escovar os dentes, né, depende do estado de desagregação que a pessoa está. E daí, o que aconteceu foi que as pessoas,
essas pessoas que estavam ali internadas começaram a esperar o dia que o Rolando vinha, e naquele dia elas se arrumavam, elas queriam, ficar com melhor roupa, elas tinham uma expectativa de que aquilo acontecesse, né, e se observou que pouco a pouco, o que acontecia à medida que o tempo ia passando, havia uma maior socialização, as pessoas aumentaram o juízo de realidade, né, então se observou que estava sendo, muito bom os resultados, né. Então, o que que o Rolando percebe nesse momento, né, então que a dança, né, a dança, quando ela é uma dança que vai conduzindo a um relaxamento, a movimentos mais lentos, movimentos mais intimistas, ela vai possibilitando o dançarino, né, de entrar em contato com elementos internos dele, hã. E à medida que a dança, é mais agitada, mais relacional, mais rítmica, mais, vibrante, ela vai possibilitando o dançarino de estar mais em contato com o mundo, com as relações, né. Então daí ele começa a construir esse primeiro contínuo aqui, né, que já teve 1000 nomes, né, mas que na realidade ele vai estar falando, né, da relação com o mundo e a relação de, hã, hã, uma relação de presença na realidade, né, presença no mundo, e uma relação de entrega e intimidade consigo, a um pequeno núcleo, uma pequena comunidade. E tem a ver, né, com a gente pode ver isso de diversas formas. Então, deixa eu só passar aqui que eu acho que fica melhor, dá para ver melhor, né. Então, existe como uma linha horizontal, que é essa aqui, né, aqui eu estou trazendo essa linha horizontal mais clara para vocês. Então, que nessa linha horizontal do modelo teórico, o que que acontece? Quando as danças são mais ativas, mais presentes, mais, com movimentos mais voltados para o externo, né, essa consciência de quem sou eu, a consciência da minha identidade aumenta, né. Quando os movimentos são mais lentos, e vão, levando a um distensionamento, eu vou entrar num outro estado, né, num estado onde, eu vou perdendo, né, o limite de quem eu sou e vou entrando numa fusão com o meio, né. Então, o que quer dizer? Que desse lado aqui, eu estou me diferenciando e tendo consciência plena de mim. Desse aqui, eu estou me fundindo e tendo uma consciência da totalidade, né. Então, por que que não dava certo isso aqui, essa parte aqui com os pacientes psicóticos? O Rolando tinha que trabalhar desse lado aqui, né, porque, os pacientes psicóticos já têm, né, um estado de pouca consciência de si, né, eles estão mais no estado de fusão, Só que o estado de fusão, então a gente pode imaginar: "Nossa, deve ser maravilhoso, né, a pessoa está nesse estado de abandono, de entrega para o mundo". Não, não é assim. O que o esquizofrênico tem é uma dificuldade de saber o que que é o mundo interno e o que é o mundo externo, ele fica fundido com esse mundo interno, né, e geralmente esse mundo interno ele é um pesadelo, né, então são elementos do inconsciente que vêm à tona, são projetados para fora, e a pessoa ouve vozes, vê coisas, geralmente são coisas muito difíceis, né, porque são projeções do inconsciente, mas que tem muito a ver não com coisas maravilhosas, não, tem a ver com um sofrimento muito grande. Então, a ansiedade, que é a ansiedade psicótica,
ela é uma ansiedade muito maior do que a presente em pessoas ditas normais, né. E então, o que que acontecia? À medida que o Rolando fez as danças mais relaxantes, ele colocou as pessoas mais em contato com isso, né. E daí, claro, que despertou um núcleo, de sofrimento, de contato com coisas muito difíceis, né. Então, quando ele se deu conta disso, ele vai lá para o outro lado, né, e começa a trabalhar o aumento de consciência de si. E isso ajudou certamente a eles a entrarem numa uma relação, com o mundo, onde esses elementos projetados para fora, eles vão reduzindo, né, e vai havendo uma maior reciprocidade com o meio externo, né. Daí o que que acontece? Quando as pessoas, né, as pessoas ditas normóticas, elas têm geralmente a dificuldade opostas, né, os neuróticos que a gente pode dizer, né, então, que somos a maioria de nós, segundo Freud, né, então, o que que a maioria das pessoas tem muita dificuldade nessa polaridade aqui da regressão, né, então o que que acontece? A nossa sociedade é muito afirmativa, muito exigente, exige produção, exige prontidão, exige metas, isso está tudo aqui, nesse lado, né. E daí a pessoa tem muita dificuldade de entrar em contato com esse mundo interno, se entregar, relaxar, descansar, ela descansa com culpa, ela não consegue dormir, né. Então, também aqui a gente tem uma balança, que é uma balança natural, né. Então qual é o objetivo da biodança em geral, né, é que a gente possa ter essa balança entre, né, consciência aumentada de si, regressão, ou a balança entre, vigília e sono, entre, prontidão para o mundo e repouso, entre inspiração e expressão, a gente poderia ver isso em todas as linhas de vivência também, né. Então, é sobre essa linha horizontal do modelo teórico, volto a colocar aqui, isso aqui que a gente está vendo está aqui, né, nessa nessa linha horizontal, então o que a gente vai ver esse final de semana é basicamente essa linha horizontal e tudo o que ela significa, né, porque ela é uma polaridade, essa polaridade horizontal, né, ela é também a base de onde nasceu a biodança, é muito importante isso, né. E também ela é digamos, onde a gente vai construir toda a base da classe de biodança, ela é construída sobre uma pulsação, né, entre essa consciência aumentada de si e a regressão. E daí, bom, e o que que é o transe, né? Transe vem da palavra trânsito, né? Então, o transe é todas as mudanças de percepção, porque isso aqui, toda essa passagem, ela faz com alterações de estado de percepção, né? Então, quando eu passo da consciência aumentada para a regressão, eu vou alterar a minha percepção, né? Então, esse é um estado de transe, ou seja, um estado de passagem, tá. E também a volta, né, quando eu saio do estado regressivo e volto para a consciência aumentada, então também é um estado de transe, um estado de passagem, né, que sempre vem acompanhado de alterações na percepção, né. Então, o que acontece em geral, né, principalmente da passagem da consciência aumentada de si para a regressão, é uma ampliação, né, então a pessoa sente, né, que amplia os limites da própria corporeidade, ou aumenta a percepção global, né, muitas vezes vem com insight, né, com insights importantes, contato com imagens internas, né, e também com sensações, né, se dentro da biodança a gente procura
justamente essas sensações de pertencimento, e não, que não é não é uma racionalização, não é uma consciência racional, mas é uma consciência que vem de uma globalidade, né? De uma percepção global, que então vai nos dar assim esse acesso, né, a a essa sensação de pertencimento, né. Então, isso é uma coisa bem interessante. Pessoal, só vou tirar aqui um pouquinho o WhatsApp, senão ele fica fazendo esse barulho. Deixa eu tirar ele agora, a gente não precisa dele. Então, daí, assim, é uma sensação, na realidade, né, de paraíso, de pertencimento, de retorno ao útero, né, mas não retorno a uma fase uterina, no sentido de uma regressão por faixa etária, né, mas sim a uma sensação. Isso a gente vai ver melhor daqui a pouquinho, né. Mas também, a gente pode dizer que a volta, né, essa volta depende do contexto, ela vem com sensações muito interessantes, né. Então, vem quando a pessoa vai aos poucos saindo desse estado regressivo, ela vem com, uma sensação de bem-estar, uma sensação de felicidade, uma percepção corporal, diferenciada, né. Então ela volta a ter consciência de si, mas essa consciência está modificada, ela já tem uma outra percepção de si mesmo. Então, o que pode acontecer, por exemplo, a pessoa chegar numa aula de biodança, ela vê meio, triste, meio deprimida, então a gente faz todo o processo da aula, que vai aumentar primeiro a consciência de si, depois vai aos poucos entrando numa passagem para a regressão, vai aqui vivenciar várias coisas na regressão, e daí quando ela volta à consciência de si, ela já não tem mais aquele estado que ela tinha antes de tristeza, de desânimo, ela já se sente vitalizada, ela se sente com novas ideias, com um novo vigor, com um novo ímpeto, né. Então é basicamente o trabalho de biodança, ele se dá, né, todas as aulas de biodança, elas vão se dar trabalhando nesse eixo aqui, né, nesse eixo indo para a consciência aumentada de si, para a regressão, e depois da regressão para a consciência aumentada de si. E aqui é o que se constrói, que vocês já devem ter ouvido falar, não sei se vão se lembrar, né, aqueles que são mais novinhos, eu acho que já ouviram falar, mas não se lembram, e certamente quem está já para o final da formação tem clareza, né. É sobre isso aqui que se vai se construir a curva fisiológica da biodança, né, porque na realidade aqui a gente tem reações, não se trata de coisas subjetivas, são coisas muito concretas, muito objetivas que a gente está trabalhando aqui. São reações fisiológicas que vão gerar sensações, e essas sensações sim, elas vão entrar num campo subjetivo para cada um, né. Mas é interessante também que essa alteração de consciência, ela nos leva a um campo objetivo no sentido de que, são reações fisiológicas que vão se gerar, né, de renovação orgânica, mas também no campo objetivo é justamente nessas passagens que a gente toma contato com os arquétipos, né, e essa visão arquetípica também ela é objetiva. Depois a gente vai impregnar isso com a nossa subjetividade, com a nossa história pessoal, mas o campo arquetípico também é objetivo na sua origem, né. Então, ou seja, ele é sempre a mesma coisa, depois a gente vai dar o nosso sentido pessoal e subjetivo. Então, esse eixo é uma grande chave da biodança, né. Bom, então vamos ver um pouquinho o que que é a consciência de si, identidade, né, a gente tem uma maratona específica sobre isso, né, mas eu acho que vale a gente, para a gente poder entender o eixo, né, ter, uma maior noção do que é essa consciência de si, né. Porque, porque, assim, eu acho que a questão principal aqui é a palavra consciência, né. Então,
a gente, muitas vezes, no nosso vocabulário, nós trazemos a palavra consciência como se fosse, o mesmo que racionalidade, né. E na realidade, consciência é diferente de racionalidade. Eu posso ter uma leitura racional, mas não consciente, né, do mundo, da realidade, de mim mesmo, né. Então, consciência é algo mais amplo. Então, eu poderia dizer, inclusive, que consciência não é algo que hã, pertence somente à humanidade. Existe uma consciência, a qual a gente tem uma tradução que é consciência humana, né? Nós somos conscientes de nós mesmos, nós temos consciência do meio, do mundo, mas a consciência, ela não pode ser resumida à explicação racional que a gente dá para a realidade. Muitas vezes essa explicação racional, ela nos afasta da própria consciência. Então, quando nessa polaridade a gente fala de consciência aumentada de si, né, é uma consciência maior de quem eu sou no mundo, da minha corporeidade, dos meus movimentos, do meu prazer de ser, das minhas necessidades orgânicas, das minhas necessidades também num nível pessoal, subjetivo. Então eu tenho maior consciência de mim, mas isso não significa que uma questão egocêntrica, tá, que é outra coisa que a gente tem que cuidar muito para não confundir o que que é o egocentrismo e o que que é a nossa identidade, né. A nossa identidade é uma expressão plena de nós mesmos enquanto seres no mundo, e o ego é uma instância de diálogo entre o meio e e os elementos internos nossos, mas ele não é a identidade, ele é um acessório da identidade, né. Então, da gente não fazer essa confusão. Então, quando a gente fala em consciência, né, dentro dessa polaridade, dessa passagem, a gente está falando sempre em consciência, mesmo que a gente entre em regressão, né, quando a gente entra em regressão, a gente vai ter essa consciência se expandindo e mudando o ângulo de visão, mas ela continua sendo consciência. Então, essa polaridade, ela significa uma consciência maior a respeito da própria identidade, né. E isso se manifesta não num nível, de ideias, num nível de racionalidade, mas sim num nível de prontidão para a vida, de vontade de viver, de percepção de si mesmo, né. Então, de disponibilidade, de assertividade, de fidelidade consigo mesmo, né. Então, baseado sempre numa percepção e não numa questão egóica, tá, isso é super importante. Então, né, isso assim, ver que na realidade a consciência, ela é algo mais amplo que a consciência de si mesmo, né. Então a consciência ela abarca também, uma percepção de totalidade, um estado de conexão com a totalidade, um estado de conexão consigo mesmo, uma compreensão que muitas vezes não consegue ser traduzida por palavras, né, não consegue ser traduzida por um pensamento concreto, né, um pensamento elaborado, porque a consciência abarca dimensões do inexplicável, né. Então quando o Rolando fala de inconsciente luminoso, ele está falando disso, né, de que a consciência ela abarca o inexplicável e então a forma como a biodança ela nos ajuda a ter consciência é através da vivência, né. E eu acho a forma mais eficaz, né, pessoal, porque, o saber um monte de conceitos e teorias não te dá consciência necessariamente, né. A consciência ela se dá por processos, de vivenciais, por processos de insight, né,
por processos de conexão extrema com o próprio ser e a totalidade. Então, isso é que te traz consciência. Uhum. Então, e a consciência ela se dá a partir da percepção, né. Então, a gente pode, a nossa percepção, o que que a gente está acostumado a chamar de percepção, né, é uma construção social, né. Então, a forma como eu percebo as coisas tem muito a ver com o lugar que eu me coloco dentro do que eu vivo cotidianamente, né. E nisso tem a ver com uma construção social, no sentido de que o que que eu me permito, o que que eu não me permito, o que que a estrutura social ao redor de mim me permite ou não me permite, né. Então, na realidade, a gente pode ver que a grande ação, né, num nível de educação, a grande ação num nível de mídia, de macromídia, né, é sempre uma ação sobre a consciência. Então, a limitação do ser humano, ela vai se dar via consciência. Então, muitas vezes o que a gente chama de educação, o que a gente chama de meios de comunicação, eles estão a serviço de uma limitação e não de uma ampliação da consciência, mesmo que eles contenham um monte de informações, né, porque a gente não pode confundir informação com consciência. Então, porque justamente esses meios eles conduzem, né, e te dizem o que que é certo, o que que não é certo, o que que tu pode fazer, o que que tu não pode fazer. E isso tem uma sofisticação bastante extrema, porque também passa por coisas muito sutis, como o lugar onde a gente vive, a arquitetura do lugar onde a gente vive, a forma como a gente se alimenta, a forma, por exemplo, como dentro de uma estrutura de trabalho, uma instituição, uma escola, as pessoas são colocadas dentro do ambiente, né, sobre as normas que são morais, né, que são construídas dentro das relações. Então, o que que as pessoas podem ou não podem fazer, as críticas que se fazem ou não se fazem às pessoas, tudo isso vai modulando a percepção. E modulando a percepção, vai modulando a própria consciência. Então, quando a gente dança, né, vai dançar, é como que a dança, ela, por ser uma experiência absolutamente vivencial, né, ela rompe com esses padrões, né, ela rompe com esses padrões e vai, alargar nossa percepção, né, que é o que a gente chama de estado de transe. Então, esse alargamento da percepção, né, eu acho que é importante a gente entender isso, porque mesmo a dança, né, quando ela é feita a dança, ela é realizada na forma de passos restritos, né, passos danças, né, então escolas de danças, formas de danças, hã existem 1000 formas de danças, né, categorias de dança, hã, por exemplo, a valsa, hã, a o rap, são danças, né. Então essas danças têm passos, as pessoas treinam para chegar nos passos do jazz, digamos, né. Então essa dança que exige um treinamento, tá, ela muitas vezes ela vai modular a percepção também, tá. Então, claro, como a dança é uma arte, né, quando muitas vezes pode acontecer de quando o bailarino domina completamente aquela técnica de dança, ele chegar novamente à ampliação de percepção, como em qualquer arte, né, quando a gente domina muito uma arte, a gente extrapola as regras que são feitas para expressar aquela arte, e daí a gente entra no êxtase da criação, né.
mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, o que que acontece? Dentro da própria dança, quando a gente estabelece passos, normas de movimento, né, então o que acontece é que a gente acaba, hã, ao invés de ampliar a percepção, diminuindo a percepção. Então, a proposta da biodança é dar pautas de movimento, né, mas não dar passos de dança, tá. Porque em cima da pauta de movimento que tem a ver com a música, com a semântica da música, né, então a gente vai fazer uma pauta de movimento que tem a ver com movimentos leves, suaves, ascendentes, né, como é o movimento da valsa, né, que tem um vigor e uma ascendência, um ir para o mundo. Então a gente está trabalhando nesse momento com a valsa, o ir para o mundo, ser leve, a alegria de viver, né. Hã, mas eu não estou dando a os passos da valsa, não estou dizendo como é que a pessoa tem que dançar nos passos, eu só estou dando uma pauta de movimento, né, o facilitador ele vai mostrar a dança e dar uma pauta de movimento. E daí em cima daquela pauta de movimento as pessoas são convidadas a criar, a fazer a sua dança dentro das suas possibilidades, obviamente, né. Então, o que que acontece? Hã, isso pode gerar, justamente esse processo vivencial de ruptura com padrões, né, e de ampliação de estado de consciência. Então a dança, ela é uma via, principalmente da forma como a biodança a utiliza, né, onde a gente não dá normas de criação, mas sim dá possibilidades, então ela vai propiciar esse estado de percepção alterada, né. A pessoa vai ter outras formas de perceber a sua corporeidade, a sua relação com o mundo, a sua relação com a vitalidade, ela vai entrar em fusão com a própria música, né, e daí então altera a percepção e isso amplia os horizontes dessa pessoa de uma forma, hã, inusitada para os padrões sociais, né, e nos traz uma possibilidade infinita, né, de percepções que a sociedade em geral não vai dar não vai dar oportunidade, né, então se rompem os padrões porém não é um romper o padrão de conexão, é interessante que a biodança ela vai fazer todo esse processo em contato, em conexão, né. Então baseado numa progressividade e uma relação em feedback com o meio. Então, não significa que a pessoa vai fazer uma dança e vai sair fazendo o que ela quer, a hora que ela quer, do jeito que ela quer, sem dar a mínima noção do mundo. Não, ela vai realmente a descobrir que ela pode dançar com a realidade, estar em conexão com a realidade e ver outras formas de se manifestar que não seja, aquela que ela foi, hã, adestrada, domesticada para responder, aquela forma domesticada de responder as coisas, né. Então, essa alteração de percepção, né, então ela se dá através disso que a gente vai chamar de transe, né. Agora, claro, esse é o transe que a biodança propõe, né, é um transe que é um transe musical, onde através da dança eu vou entrar em contato profundo, né, vivencial com a música, com aquilo que a música traz, né, e chega um momento onde eu sou a própria música, e eu sendo a própria música, então, eu consigo resgatar aspectos meus que dentro da cotidianidade eu não conseguiria resgatar, né. Isso é esse estado, né, de conexão profunda, ele se dá também com uma alteração de percepção de tempo e espaço, tá, e isso é uma característica bem importante do transe. Então, a pessoa que entra nessa dança e se funde com a própria dança, né, ela tem uma alteração de tempo e de espaço, então ela pode ter uma noção, assim, de que aquela dança durou muito tempo, né, ou de que de repente foi muito curta,
né? Foi um segundo, assim, a música tinha 3 minutos, 4 minutos, e daí eu posso sentir que foi um segundo só. Ou eu posso sentir que aquilo durou uma eternidade, que foi muito tempo, né, um tempo sem tempo. Então são alterações de percepção. E outra é a alteração de percepção de espaço, né, então a pessoa pode sentir que, por exemplo, se é um transe em regressão, né, ela pode sentir que ela é a sala inteira, que ela é o grupo inteiro, né, ela não, o limite corporal se dissolve, tá. Ou se é um transe que está em movimento, né, um transe em movimento, a pessoa pode fazer uma dança com uma super velocidade, não bater em nada, não bater em ninguém, ela tem uma noção do ambiente inteiro ao mesmo tempo, né. Então são alterações de percepção que acontecem durante o transe em biodança, tá. Então, na realidade é um estado ampliado de consciência, né, então a dança, ela gera um estado ampliado de consciência. Agora esse transe, né, ele busca justamente isso, vocês vão ver que, na realidade, a pessoa não sai dela, né, ou não recebe nada dentro dela, ela se funde com a música através da dança. Esse é o transe de biodança, tá. Então, não é um transe onde uma identidade externa vai se corporificar na pessoa, não, tá. Que existem outras metodologias, inclusive religiões, que vão ter o transe, né, esse transe onde uma entidade externa entra na pessoa. Esse não é o transe que se trabalha em biodança, tá. E também, pode ter aqueles transes onde a pessoa sai do corpo, né, vai fazer uma viagem astral. Nada contra, mas não é o transe que se trabalha em biodança, tá. O transe em biodança é um transe de aumento de percepção hã, da consciência do aqui e agora, né, onde eu passo a sentir muito mais do que eu sentiria naquele estado normótico, tá. Então se amplia a consciência, é uma experiência vivencial de si mesmo em relação ao mundo, né, e do mundo em relação a gente mesmo, né. Então, esses estados de quem sou eu e quem é o mundo, se ampliam e se modificam, né. E então eu entro em outras dimensões do meu próprio ser e das minhas próprias possibilidades. E entro também em uma outra dimensão do mundo relacionado a mim mesmo, né. Então eu posso ter também experiências de me sentir fundido com o mundo, com o planeta, com as pessoas, né, onde os limites corporais vão desaparecendo, né. E eu vou tendo uma percepção de que, de unidade, né, a percepção de unidade, né. Porque uma das questões bem importantes da nossa estrutura social é o individualismo e as pessoas se sentem separadas, né, elas se sentem como unidades, e baseado numa dualidade, eu e o outro, né. Então alguns estados de transe, eles dissolvem essa relação eu e o outro e formam um sentido de unidade, que é uma unidade que na realidade existe, só que a gente não tem acesso a essa percepção, né. Mesmo que a gente tenha uma noção racional sobre isso, é diferente do que experienciar isso. Hum. Bom, um pouquinho ver a regressão na psicologia, né, porque é um termo que é bastante usado na psicologia. Então, o que que é a regressão, formas que a psicologia vê a regressão. Só um pouquinho que eu vou tomar uma água. Então, uma das formas que a psicologia vê a regressão, né, é assim, em geral, nessa perspectiva, a regressão, nessa que eu vou falar, né, a regressão é vista como algo negativo. Então, uma criança, por exemplo, né, ela vem num desenvolvimento X, né, dentro do vocês sabem que a própria psicologia, a pedagogia estabelecem, a medicina também estabelecem
padrões de desenvolvimento para uma criança, né. Então, a criança vem vindo dentro daqueles padrões esperados de desenvolvimento, daí ela lá sei eu, nasce um irmãozinho, é bem comum a gente falar em psicologia isso: "Ah, nasceu um irmãozinho", e daí aquela criança que já estava com lá sei eu, com 3 anos, ela regride, ela já não usava mais fralda, começa a ter que fazer xixi nas calças quando nasce o irmãozinho. Então, isso daí se diz assim: a pessoa teve uma regressão, né. Ou mesmo, por exemplo, dentro dos psicóticos, a gente pode falar que os psicóticos ficam regredidos, né, então a gente pode por exemplo, mesmo pessoas que ficam com uma depressão profunda, elas podem ficar na cama o dia inteiro, numa posição fetal, né. Então é como se a pessoa tivesse regredido para esse estágio mesmo, né, de, fetal e não quer uma relação com o mundo. Então, nessa perspectiva, a regressão, vista pela psicologia, dentro da terminologia da psicologia, é um fato negativo, né. É claro que a gente nunca pode falar completamente negativo, porque é uma super tentativa da pessoa buscar uma referência lá anterior para poder progredir novamente, né. Então não é que a pessoa resolveu regredir e porque achou bonitinho regredir, não, é uma tentativa da psique ir para trás para buscar algum referencial para começar a progredir de novo, tá. Então, também ter esse entendimento de que é negativo, tá, como um sintoma, mas todo sintoma tem um porquê também, então a gente não fazer uma limitação aqui. E por outro lado, algumas metodologias, né, da psicologia, das terapias, etcétera, vão trabalhar com um tipo de regressão que não é utilizada em biodança, que é a regressão por faixa etária, né. Então, a pessoa teve um trauma em tal momento da vida, então se induz a uma regressão, onde ela vai, através de um estado de transe que não é o mesmo estado de transe da biodança, né, ela vai, que pode ser um transe hipnótico, um outro tipo de transe que eu não saberia nominar, né, e que então a pessoa vai regredir lá para aquele momento da sua história, ver como é que foi a situação, curar, interagir com aquela situação, tá. Então esse é um outro tipo de forma regressiva que pode ser utilizada como ferramenta terapêutica, né. Então eu volto lá para determinado momento da minha existência, para curar algo que ficou ali. E daí, claro, tem também metodologias que vão falar disso, que pode voltar para outras gerações, para outras vidas, para outros momentos da família, da evolução da humanidade, etcétera. Tudo bem, mas, são metodologias, mas não é a metodologia da biodança, né. Então, a regressão em biodança, né, é uma regressão para uma forma fisiológica, de estar no mundo, né. Então é um estado, né, regredir significa entrar em um estado, onde, eu proporciono uma maior renovação orgânica. Então, um estado regressivo que a gente entra naturalmente todos os dias é o sono, né, e durante o sono a gente tem um processo de renovação orgânica, né, então a gente sabe que durante o sono existe uma maior reprodução celular, renovamento celular, né, renovação celular. Então, que fisiologicamente, o sistema imunológico, todos os sistemas do corpo vão se estabilizar, vão buscar uma homeostase, né. Então a regressão em biodança é uma regulação homeostática do organismo e da psique, né, como um todo, da identidade daquela pessoa. É o momento de recolhimento, é o momento que a gente pode dizer que é o momento yin, né. Se a gente colocar a expressão no mundo como yang, a gente vai ter o momento de regressão como um momento yin, um momento onde
eu tenho acesso à sensação de pertencimento, eu tenho acesso ao nutrimento do calor, né, daquele calor afetivo, do calor erótico também, da coisa da fusão, onde eu não preciso estar me autoafirmando, né. Então, esse estado, ele provoca uma renovação em todos os âmbitos, né. É como se a gente entrasse no útero novamente, mas não é voltar para o útero como na regressão por faixa etária, né. É resgatar fisiologicamente, hã, hã todo aquele nutrimento uterino que a gente precisa para toda a vida, né. Então é voltar para essa casa, é voltar para esse lugar de abrigo, é voltar para esse sentir-se amado, é voltar para esse acolher a si mesmo, voltar à oportunidade de ser nutrido, acolhido, cuidado, né. Então tudo isso tem a ver com a regressão. E claro que dentro da nossa cultura, toda essa polaridade ela é vista de uma forma muito negativa, né, então as pessoas se dão pouca oportunidade de autocuidado, pouca oportunidade de troca de afeto, pouca oportunidade de descanso, de desfrute, né, então assim, quando a pessoa está regredida, ela sente mais os sabores das coisas, ela dorme melhor, ela relaxa, ela sente que o abraço de alguém realmente, a toca na sua profundidade, ela sente o calor desse abraço, né. E somado a isso que geralmente a gente entra nessa polaridade de regressão em um estado de transe, né, então a gente vai ter uma ampliação dessa percepção, né, uma ampliação da percepção desse calor, porque às vezes a gente tem a sensação de que dissolve o limite corporal, então, por exemplo, se a gente está num exercício de biodança mais regressivo e a gente está com outra pessoa, a gente sente que se funde com aquela pessoa, mas, muitas vezes a gente só está lá assim, encostando uma mão, encostando dando um abraço, mas existe uma sensação, né, uma percepção de fusão, onde não é só a percepção de fusão, mas eu sinto que o calor daquela pessoa penetra em mim, né, e eu dou o meu calor para aquela pessoa. Então, é entrar num estado de nutrição, e de renovação muito especial, né, e que infelizmente é muito mal julgado na nossa cultura, né. Então as pessoas que buscam isso são muitas vezes vistas como, relapsas, preguiçosas, pervertidas, carentes, etcétera, né. Mas, na realidade, o poder desfrutar, né, sem culpa, desse mundo, né, esse mundo onde os sabores, os perfumes, as sensações tão ampliadas e que o mundo me alimenta não só com comida, mas com todas as coisas que estão ao redor dele em harmonia, né, é uma coisa maravilhosa, né. Então, às vezes, a gente fica querendo morrer para chegar no paraíso e o paraíso já está aqui, né. Esse aí é o paraíso. Então, daí dessa pulsação, né, porque eu vou chegar lá na regressão e depois dessa renovação eu volto, né, eu volto para a consciência de mim, mas eu volto renovado. Então cada ida e volta, né, ela vai fazendo um salto num eixo aqui, né. Então o que que acontece como processo de desenvolvimento dentro da própria biodança, né, que é o processo de integração que a gente chama, porque o transe em biodança ele busca a integração, mas que integração é essa, né? Então, o que que acontece, né, a é como se eu iniciasse a vivência nesse estágiozinho aqui, né, da escada. Hum. Então, depois da vivência, eu volto para esse estágiozinho aqui da escada, só que eu volto lá em cima, hã. Então, esse estado de percepção que eu tinha aqui,
ele foi alterado, né, com a vivência de regressão, e quando eu volto novamente, né, a esse estado de esse estado de ser no mundo, a percepção da minha identidade, eu já estou agregada com toda essa experiência que eu passei aqui, né. Então eu volto para o mesmo estágio, mas já com outro estado de integração e de percepção de mim mesmo e da realidade, né. E daí vai fazendo essas voltas cada vez mais, tendo mais insights, mais percepção, mais sensibilidade, mais capacidade de relacionar consigo mesmo e com o mundo, com as pessoas, né. E cada salto aqui, né, a gente vai chamar de transtase. A transtase é o salto de forma de percepção da realidade, né. Então o que que acontece? Quando eu estou numa das polaridades, né, existe uma homeostase, né, ou seja, eu estou num estado de percepção, num estado de relação que tem um padrão, que tem uma forma, né. Então, a gente sabe que a vida, ela busca homeostase, né, ela busca um padrão de relação. E isso é muito importante, essa estabilidade, porque essa estabilidade nos dá a noção de quem a gente é, nos dá os padrões de relação com o mundo, né. Só que, às vezes, quando a gente fica parado na questão homeostática e não sai do lugar, né, o que acontece é que, às vezes, é como que, a vida começa a parar, né, começam a surgir as patologias daí, porque eu fico homeostático num padrão de comportamento, numa forma de percepção que é muito limitada, né. Então, quando eu vou alterar isso, né, eu volto para a percepção que eu tinha, mas já de outro ângulo. Então mudar, mexer nessa polaridade, ela é super importante para que se dê esse processo, né, esse processo que dá passo a passo, né, então uma das coisas bem importantes na biodança é que todo esse processo ele não se faz nunca com rupturas, né, nunca se forçando, mas ele se faz de uma forma muito delicada, através de uma evolução dos exercícios muito progressiva, né, de acordo com os grupos, de acordo com as necessidades de cada pessoa e dos grupos, né, de forma que a pessoa vai lentamente entrando nesse processo, né. E a percepção desse processo, ele não é vista como abrupta, mas é vista como orgânica, pela própria pessoa, né. Então é importante o domínio da arte da biodança, é poder fazer isso com progressividade, né, utilizando, toda a estrutura de exercícios e de músicas para que isso seja feito com progressividade. Por quê? Porque a gente está trabalhando dentro de uma polaridade de consciência, né, e vocês viram que o próprio mal-estar, psíquico, ele vai ter origem na ruptura dessa balança, né, dessa linha horizontal. Então, o que que acontece? Se a gente faz sem progressividade, né, a gente faz de uma forma, abrupta, a gente pode, em vez de gerar integração, a gente pode gerar dissociação, mesmo que a nossa intenção seja a melhor do mundo, né, mas o processo é orgânico e integrativo, então ele tem que ter uma velocidade orgânica e uma delicadeza orgânica. A natureza, quando ela trabalha com coisas abruptas, é porque já está muito o estado de desarmonia está muito alto, tá. Então, a ideia é que a gente possa fazer o processo de uma forma muito orgânica, de forma que ele seja prazeroso e que ele, claro, sempre todo o processo de integração, ele gera alguns conflitos, né, que que a pessoa que está vivendo, ela vai ter que resolver, ela se ou de repente ela pode no meio de um processo de integração de biodança, né, durante a sua história dentro da biodança, ela pode se dar conta que tem algumas realidades que são super opressoras, que ela tem que modificar isso, né. Mas essa consciência de modificação que vai gerar mudanças,
ela tem que ser construída organicamente, né? A pessoa vai se dando conta disso. E daí ela vai fazer as modificações necessárias, né? Tendo toda a sua presença de ser para poder fazer essas modificações. Então, não significa não ter conflitos, não significa não ter coisas, às vezes, que a gente tem que ter uma energia yang bem decidida para fazer, mas o processo feito pelo facilitador, a proposta, ela tem que ter progressividade e não ser abrupta. Desde a da lição de cada uma dos encontros, né, até o processo como um todo, né? O processo nasceu da pessoa fazer 1 ano de biodança, esse processo como um todo, eles têm que ser visto assim também progressivamente. Então, dentro de uma aula de biodança, eu não posso saltar, né, de um exercício super ativo para botar as pessoas no chão imediatamente. Isso é uma coisa abrupta, né? Não pode ser feita dessa forma porque não é orgânico e conduz a rupturas. No nível orgânico mesmo, mas também no nível subjetivo, né? Agora, da mesma forma, eu não posso estar trabalhando exercícios básicos de biodança num dia e depois fazer um super desafio no outro dia. Então também existe uma progressividade na forma como a gente vai propondo a evolução do próprio trabalho. Então, daí, porque podem existir estados de transe que são dissociativos, né? Então, que geralmente eles vêm por rupturas, né? Então, quando, por exemplo, eu proponho para uma pessoa que não fez um processo de progressivo de integração, eu proponho algo super desafiante, né? O que pode acontecer? Ou a pessoa simplesmente não vivenciar aquilo, não conseguir entrar na vivência porque não tem preparo, o que é muito saudável, demonstra que a pessoa tem saúde, né? Ou pode ser que a pessoa entre e depois gere uma circunstância de ela se sentir em contato com uma angústia muito forte, né? Ou ela entrar em estados de delírio, alucinação, etc. Né? Mas geralmente o que acontece é o estado de angústia, né? De repente a pessoa fica super angustiada, não sabe o que está acontecendo. Né? Isso não quer dizer que, às vezes, dentro do processo progressivo, a pessoa não se dê conta de algo e fique angustiada, tá? Mas aqui a gente está falando de um estado que induzido, né? Sem progressividade, onde a pessoa não sabe nem por que ela ficou angustiada, né? Ela simplesmente ela fica mal depois, né? Fica mal, se sente dissociada. Então, é super importante a questão da progressividade. E também, pessoal, se vocês vão buscar outras metodologias que trabalham com transe, vocês terem essa noção, né, que o transe é um estado alterado de consciência que ele tem sempre consequências. Então, é importante a gente não se jogar em qualquer coisa sem verificar, né, que fundamentos ele tem, né? E também, por exemplo, a gente pode utilizar muitas pessoas buscam alteração de estado de consciência através de substâncias externas, né? Então, existem muitas substâncias que geram alteração de estado de consciência, geram estados de transe. Então, não tem nada contra vocês utilizarem substâncias, mas observem, né, que os povos ancestrais, quando utilizavam essas substâncias para entrar em contato com a divindade, expandir a sua consciência, eles utilizavam não no sentido vulgar que normalmente a gente usa dentro da nossa cultura, para fazer uma viagem, para relaxar, né? Os povos ancestrais não utilizavam substâncias dessa forma, eles utilizavam num nível ritualístico, com um propósito, né? E também verificar que muitas vezes essas substâncias que na nossa cultura são chamadas de drogas, né? Muitas vezes também elas são fruto, elas vêm de uma circunstância, né? Onde existe muita violência, existe uma estrutura de máfia, né?
uma estrutura de exploração do ser humano, da natureza, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, vai entrar num estado alterado de consciência, utilizando uma substância que está com uma fundação, um fundamento energético, um fundamento de origem horrível, né? Ligado à morte, ligado não só à morte, porque a morte é uma coisa natural, né? Mas assim, ligado a uma coisa de uma violência, de uma desagregação, né? Então, também a gente tem alguns cuidados nesse sentido, que não são cuidados moralistas, né? Ou achar que é só a biodança que pode nos proporcionar estados alterados. Não, a gente tem o direito de viver o que a gente quiser viver, né? E buscar as coisas que a gente busca na vida, mas tem que ter um cuidado, uma noção de onde é que as viagens que a gente busca estão nos levando. Então, quando a biodança trabalha, é justamente o transe integrativo, né? O transe integrativo que busca esse estado de conexão com a totalidade, esse estado de pertencimento, que não é um pertencimento somente à espécie humana, mas é um estado de percepção da totalidade, da minha relação com essa totalidade. E é interessante perceber também que esse estado de transe, né, ele pode estar relacionado arquetipicamente com o processo de morte e renascimento. Então, esse processo, quando a gente entra num estado alterado de consciência, existe um processo de morte e renascimento. Quando a gente olhou lá aquela espiral, e a gente está olhando uma espiral aqui de novo, né? Então, o que acontece? Cada transtase, cada passagem para um estágio novo de consciência, ele implica na morte daquele estado anterior, né? Então, o que será que está morrendo, né? Então, está morrendo, na realidade, é a estrutura que a gente chamou lá no início de estrutura de ego, né? Então, a forma como essa pequena estrutura que a gente acha que é a gente mesmo, né? Mas que, na realidade, é uma pequena estrutura de noção de nós mesmos. Então, é como que a cada passo desse processo, o ego morre para sua autorreferência e renasce com uma nova noção da sua participação nesse processo, né? Então, aos poucos, durante o processo de integração, a pessoa fica cada vez mais fiel a si mesma, né? No sentido da sua própria identidade, com mais capacidade de se relacionar com o meio em forma de feedback, ou seja, numa dança com o meio, né? Numa dança de reciprocidade com o meio, e mais ela vai perdendo os medos em relação à aceitação, aos seus próprios traumas, à importância de algumas coisas na vida dela vão mudando, né? Então, em nível de aceitação, em nível de percepção de si e do mundo. Então, eu já tinha falado, né, que os transes, quando eu falei das substâncias, eu falei dos transes, né? Mas colocar para vocês que numa forma ancestral, né, o transe, ele faz parte da humanidade, né? Então, a humanidade, desde que iniciou, ela busca esses estados alterados de consciência para construir, né, a sua sabedoria. E daí eu quero trazer essa palavra sabedoria, que tem a mesma etimologia da palavra sabor, né? Então, essa sabedoria, ela vem de saborear a vida. E o estado alterado de consciência é uma forma nobre de saborear a vida, né? Porque ela tá cheia, né? Tá plena de sacralidade. Então, o estado ritualístico de transe, né? Ele traz essa noção de sacralidade para a vida. Não vamos confundir com isso os dogmas, né, religiosos e as ritualidades rígidas
e às vezes ignorantes, né? Então não confundir a importância do ritual com a importância daquilo que a gente atinge com o ritual, né? Às vezes eu já percebi muitas vezes que pessoas que lidam com rituais, às vezes ficam tão rígidas com a questão da ritualidade que perdem o acesso à consequência do ritual, né? Então, Laceu vai fazer uma mesinha, um altarzinho, daí o sininho tem que estar lá daquele lado, porque não pode estar do outro lado, o incenso é de tal coisa, porque não sei o quê. Então vai armar o ritual, é tão rígido, né? Tão rígido, é tão ligado à forma do ritual, que não consegue mais criar o clima que dá acesso ao estado alterado, né? Então, sim, a ritualidade é importante, mas sem rigidez, né? No sentido de que simplesmente a ritualidade é o criar o ambiente propício, né, e seguro e abarcante que nos permita ter a experiência, né? Então, por isso que a gente pode dizer também que a biodança, ela é um grande ritual, né? Mas não um ritual onde as coisas são rigidamente colocadas. Existe um princípio, né? Um princípio onde as coisas caminham para que sejam realmente um estado alterado de consciência integrador, né? Mas não fixado em uma ritualidade rígida. E isso permite construir muitos caminhos, né? Muitos caminhos. E daí, então, claro que o transe, né? Ele é uma vivência, né? E a vivência é uma vivência que tem um caráter de ampliação de estado de consciência e de acesso a também a imagens arquetípicas, né? Que transformam a experiência em uma experiência luminosa. Ou seja, o que é isso? Eu consigo abarcar, através da experiência, um conhecimento inexplicável, né? Uma sabedoria inexplicável, que se eu fosse tentar traduzir por palavras, sempre as palavras vão faltar para abarcar a experiência, né? Mas que tem um significado decisivo na nossa vida, né? Muda completamente a nossa percepção a respeito de nós mesmos, do mundo, e não muda somente a percepção, baseado nessa percepção, nessa mudança de percepção, eu construo uma mudança de relação com a totalidade. Então, o que a gente busca, né, com o estado de transe em biodança é a vivência integradora, tá? E deixa eu ver que horas são, pessoal. Aqui, só um pouquinho. Sair do compartilhar aqui. Eu gostaria agora de mostrar para vocês um filminho, tá? Um filminho de 11 minutos, mas que eu acho que ele fala tanto dessa experiência do transe, né? Eu acho que e da entrega através de imagens, é um filme só de imagens, tá? Então deixa eu só ver aqui que eu me esqueci de separar ele, mas ele deve estar aqui, como eu vi ontem, ele deve estar aqui no histórico, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu resgato ele aqui. Aqui, já achei. Me esqueci de deixar separado, normalmente eu deixo separado. Vamos ver ele abrir aqui. Ok. Então, eu convido que vocês, assim, se deixem navegar nessas imagens, tá? E depois a gente vai conversar um pouquinho. O navegar nessas imagens no nível bem vivencial mesmo, tá? Então, procurem mergulhar na imagem, é todo só imagens, tá? Vocês sabem, quem trabalha comigo, assim, sabe que eu adoro as imagens, né? Então, acho que a imagem é um mundo muito, muito arquetípico, né? Então, deixa eu só ver aqui para compartilhar com o som também, porque é um filme. Então, vamos lá.
Aqui. A Naná tá a milhão. Eu vou botar no silencioso daí meu microfone, senão vai interferir aqui na apresentação.